Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. É um prazer retornar a esta casa, né? E todos nós estamos aqui de volta. E hoje nós escolhemos estar aqui nesta noite para estudarmos um pouco juntos, para aprendermos um pouquinho mais, para caminharmos um pouquinho à frente. E se falaram aí no Juliano, é, e das preces, do merecimento dele, das orações que ele recebeu e de tudo que deu certo. Então, hoje nós vamos falar sobre a existência de Deus. Porque só Deus em nossas vidas, o Senhor estava aqui, mas só Deus em nossas vidas para nos ajudar, para nos dar forças. E quando nós tiramos um tempo nosso para orarmos pelo outro, pelo próximo, pelo amigo, pelo vizinho, até por aqueles não tão amigos, isso é maravilhoso. Isso demonstra que nós crescemos um pouquinho, que os nossos passos já estão um pouquinho mais largos nessa seara do Mestre Jesus. Então, falaremos sobre a existência de Deus, coisa que não é fácil falarmos sobre Deus. No decorrer desse estudo, com certeza, faltarão palavras. Faltarão palavras para conceituarmos, para entendermos esse ser que é Deus. Mas, com certeza, também, no decorrer do nosso estudo, não faltarão sentimentos, porque já vejo aqui como nós estamos emocionados pelo amor que reina nesse momento desta casa, pela amizade que nós vemos antes de começarmos a reunião. Nos bastidores, venham para ver como é a recepção, a amorosidade. Isso tudo é Deus. Isso emociona os nossos corações. Então, eu vou repetir, as palavras vão faltar, mas a emoção não. Bom, para esse estudo, nós pesquisamos em 2 livros, principalmente. A Gênese, em seu 2º capítulo, e no livro, o Livro dos Espíritos, no 1º capítulo, primeira parte, e também no 2º capítulo, terceira parte. E já começamos citando o Livro dos Espíritos, a primeira questão que nós encontramos neste livro, que é um tratado de filosofia, que é o Tratado de Filosofia Espírita, o Livro dos Espíritos. A primeira questão: que é Deus? Allan Kardec indaga aos espíritos amigos: que é Deus? E que pergunta maravilhosa! Bom, e eles respondem para nós: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ponto. A inteligência maior, causa de todas as coisas. A inteligência divina, ela está acima de todas as inteligências que existem no universo, porque Deus criou tudo que existe com uma perfeição imensa, imensa. E ainda continuando com o Livro dos Espíritos, veremos a questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Que pergunta! Nós podemos compreender essa natureza íntima de Deus? Não, meus irmãos. Os espíritos amigos dizem: falta-lhe para isso sentido. Então, falta para nós o sentido para entendermos toda essa grandeza. Mas como assim? Que sentido? Bom, aí fomos procurar respostas, né? E na Gênese, no 2º capítulo, item 8, dizem os amigos: para compreendê-lo, nos falta sim o sentido próprio. E esse sentido próprio só se adquire
por meio da completa depuração do espírito. Então, como ainda estamos caminhando, nós não temos ainda condições para entendermos totalmente, para definirmos que é Deus. Falta para nós o sentido próprio. E assim entendemos que defini-lo é praticamente impossível ainda, né? Porque falta-nos capacidade para entendermos tantas coisas, meus irmãos. Nós ainda não entendemos o infinito, nós ainda não entendemos o eterno, o perfeito. Como vamos definir Deus? Nossos conhecimentos e a nossa linguagem também são limitados. Bom, e Paulo de Tarso dizia: as coisas do Espírito não podem ser entendidas, nem explicadas pelo intelecto. Estamos caminhando ainda. E não é assim? É assim. Agora veja, se chega uma pessoa e nos pergunta: como que você define Deus? Como que nós reagimos? Vão faltar palavras, nos sentiremos limitados com essa lógica humana e o intelecto termino. Há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Então, vemos, diante da insistência de Allan Kardec, porque ele não se fez satisfeito, não. Ele continuou em O Livro dos Espíritos indagando, querendo saber. Então, perante a insistência dele em querer conceituar Deus, em trazer para nós uma definição melhor, um entendimento maior, o que acontece? A equipe espiritual responde a ele: Deus existe, não podeis duvidar, é o essencial. Bom, mas a seguir, esses mesmos amigos espirituais aconselham: crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes, um pouco mais orgulhosos, pois que acreditarias saber, quando, na realidade, nada saberias. Então, eles falam para nós ao limite até onde nós podemos ir. E eles vão além. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderes penetrar naquilo que é impenetrável. Que nós temos que aceitar as palavras desses amigos, porque, lógico, é assim. Na terça-feira passada, eu estava conversando com uma amiga. E essa amiga, ela é muito racional. Eu estava preparando esse estudo. Aí eu pensei, enquanto conversava com ela, eu vou, como a gente diz, eu vou pegar a pessoa pelo pé. Aí falei: Terezinha, como que você entende Deus? O que é Deus para você? Fala para mim, o que é Deus? Meus irmãos, eu fiquei até com pena de fazer essa pergunta para ela. Ela ficou transtornada. Ela: o que, Susan? Eu defini Deus, dizer: eu não sei, eu não sei. Eu não sei te explicar. Aliás, ela usou quem é Deus, né? Porque ali, eu não sei explicar quem é Deus, mas nós sabemos que é o que é Deus. Que é Deus. Eu falei: olha, mas fala para mim o que você entende. Olha, eu só posso sentir, ela falou comigo. Deus eu posso sentir. Eu acredito em Deus, eu sinto Deus em mim. Ela falou isso. Eu sinto Deus na natureza, em tudo que me cerca, mas eu não sei explicar, não. Eu não sei definir. E eu já estava preparando esse estudo, eu falei: é isso Se perguntarmos a alguém, fizermos esta pergunta,
todos vão se embolar aí na resposta, porque nós não temos argumentos, palavras para explicar-lhes Deus. Não temos, porque Deus é sentimento e está aqui dentro de nós, não é? Bom, mas enquanto estamos a caminho e no caminho, podemos entender que existem provas da existência de Deus. Isso existe, né? E nós vamos ver Voltaire. Voltaire é aquele escritor, filósofo, né? Muito conhecido. O que ele fez? Ele usou a metáfora do relógio para demonstrar a existência de Deus através da razão. O que ele fez? Ele argumentava que a existência de um relógio prova a necessidade de um relojoeiro. Claro que sim. Então, segundo ele, a ordem e a perfeição do universo provam a existência de um grande arquiteto, porque para toda construção precisa haver um construtor. Bom, e ele dizia assim, Voltaire: o mundo me intriga. Não posso imaginar que este relógio exista e não haja relojoeiro. É lindo isso e é profundo. E pensando em Deus, nós poderíamos ir mais adiante um pouco se pensarmos no mecanismo do tempo. O tempo que este relógio marca. Se pensarmos no mecanismo do tempo, pensando nos dias, nas noites, e o próprio mecanismo da inteligência humana que criou o relógio. Então, tudo está fora. Caiu meu passinho. Tudo está fora da possibilidade, tudo que está fora da possibilidade da criação do homem está na possibilidade da criação de Deus. Então, meus irmãos, primeiramente, temos o sentimento instintivo. Ele está dentro de nós, esse sentimento acerca de Deus. Ele pulsa aqui dentro de nós. Uma fé inata dessa existência, de algo superior à nossa capacidade. Isso nós não podemos contestar. Percebemos que há coisas que fogem ao nosso alcance, que ocorrem sem a nossa intervenção, queiramos ou não. Podemos planejar o que for, pode não dar certo, porque foge ao nosso alcance, ao nosso querer, à nossa condição de filhos de Deus. Então, o que nós podemos deduzir disso? Deus existe e esse sentimento instintivo teve uma base sólida em nós. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós possuímos a centelha divina em nós, a centelha do Criador, essa essência do amor que carregamos dentro de nós. É do Criador essa essência divina, essa centelha. Quando Ele nos criou, deixou em cada um de nós a sua mão, o seu amor, a certeza de que esse Pai confia em nós. Então, sentimos a certeza de sua existência, porque esse sentimento instintivo não se dá ao acaso, não foi à toa. E o que é o acaso? Algo sem intenção? Algo imprevisível? Não. Não, com Deus não existe acaso. Nada disso. Um homem de bom senso não pode considerar o acaso um ser inteligente. Não pode. Esse sentimento é um efeito que existe em nós. E todo efeito possui uma causa. A causa é a nossa criação por Deus. Nós fomos criados por esse Pai. Trazemos em nós a sua essência divina, a sua centelha, o seu amor está lacrado em nossos corações.
Em O Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, item 6, questiona-se se esse sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação? Não poderia ser fruto da educação esse sentimento íntimo? A resposta da espiritualidade, ele se esclarece que, se assim fosse, por que existiria também nos selvagens esse sentimento instintivo? Então, não, não é assim. Não é fruto da educação, é fruto da criação divina. Vejamos bem, Deus criou os peixes para nadar, não criou? Sim. E eles não precisam de aula de natação. Não. O nado faz parte da criação deles. Eles nascem prontos para nadar. É a natureza linda de Deus. Deus criou os pássaros para voar? Sim. Eles não precisam frequentar aulas de voo, porque o voo já faz parte da criação deles. Tudo perfeito. Então, estamos alinhados para sermos como Deus nos criou, cada um operando em seu propósito de vida. Cada um de nós que está aqui hoje tem um propósito de vida que Deus realizou para nós, quando Ele nos criou. Basta procurarmos o que não é obra do homem e saberemos que é obra de Deus. Não há efeito sem causa. Bom, nós falamos aqui que um homem não pode ainda compreender a natureza íntima de Deus, por lhe faltar o quê? Aquele sentido próprio. Não falamos? Sim, entendemos isso. Mas nós podemos aprender olhando para a sua criação, como essa minha amiga falou. Eu não sei te explicar, mas eu vejo, eu sinto, eu olho ao redor e vejo Deus. Então, olhando para a sua criação, e sabemos que o Pai deixa o que para os seus filhos? A herança. Deus deixou para todos nós a sua herança, a sua obra. E nós precisamos, devemos estar alertas para vermos toda esta beleza. Porque andamos distraídos por aí, não nos damos conta de tanta beleza, de tanto amor nos é ofertado diariamente, mesmo na dor, mesmo nos dias difíceis, mesmo nas lágrimas. A beleza de Deus, porque Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Bom, um jovem professor, muito jovem, ele entrou na sua sala de aula e encontrou seus pequeninos alunos debatendo sobre Deus. As crianças estavam ali falando sobre Deus na sala de aula. E falavam: como podemos acreditar que Deus existe? Não conseguimos vê-lo, não conseguimos tocá-lo, então não existe. Não existe. Bom, aí o professor, muito esperto, percebendo o nível daquela discussão filosófica naquelas crianças, propôs uma experiência. O que ele fez? Colocou sobre a mesa 2 copos transparentes com água e perguntou se essas crianças podiam notar algo de diferente entre um copo e o outro. Colocou lá os copos. Tem algo diferente aí? Eles logo responderam: não, nenhuma diferença. Nos 2 copos, nós vemos água limpa, cristalina. Então o professor deu a cada um deles uma colher e pediu-lhes que provassem o conteúdo de cada copo. Cada um pegou a colher e provou aquela água. Depois, o professor voltou a perguntar: e aí, vocês ainda afirmam que essas águas são mais esses 2 copos? Afirmam isso? Não, professor, não, não.
Agora, Dani, num dos copos a água é doce. No outro copo, não, é normal. Então vira alguma diferença ali. E o professor disse: acontece o mesmo com relação a Deus. Para perceber a sua existência, é preciso experimentar para sabermos da sua existência. Experimentar Deus, meus irmãos, em nossas vidas. Não podemos vê-lo, continuou o professor, nem tocá-lo, mas podemos senti-lo. Percebendo que os alunos se interessavam, ele continuou com seus argumentos. Disse ele: Deus não pode ser tocado com as mãos, nem medido com fita métrica, nem pesado numa balança, ou visto com os nossos olhos físicos, mas podemos sentir Deus ao tocar as pétalas de uma flor. Coisa linda, né? Que sensação! A textura da pétala aveludada, seu perfume, a sua coloração. Aí podemos sentir Deus. Também não podemos medir Deus, mas podemos observar a sua grandiosidade na dimensão do universo, nos astros a girar no firmamento, nas manhãs claras e belas. Quando paramos para admirar o céu à noite, sempre vemos alguma coisa que julgamos estranho. Olha lá, já aconteceu, né? O que será aquilo? E acompanhamos. Né? Então é isso. No firmamento existe a mão de Deus. E ali está a sua grandiosidade. Mas nós precisamos parar para observar, para ver. Nos dá essa chance de ficarmos mais perto da criação do Pai. Não podemos pesar Deus, mas podemos perceber a sua força geradora nas leis que regem todas as constelações, as nebulosas, as galáxias, nesse espaço sem fim. Quem criaria tudo isso, a não ser a mão bondosa do Criador? Podemos observar o Criador no impulso das ondas que agitam os oceanos, no instinto dos animais, na dança das estações. Podemos sentir Deus nas expressões do amor criativo, na chama da esperança. Quando bate em nós aquela esperança dentro dos nossos corações, quando nos deixamos levar por essa esperança, é Deus que está ali. É Deus que vibra na alma de cada filho seu. Deus é invisível, mas sua presença é evidente no dinamismo da vida, nesse sangue que corre nas nossas veias, que pulsa, nesse oxigênio que respiramos, no sol que cai sobre a terra, possibilitando a nossa vida. Quantas grandezas e nós, às vezes, passamos o dia, a semana, os meses e não olhamos, não sentimos, não percebemos tanta grandeza, tanto amor. E as flores? São a assinatura do próprio Criador no quadro da natureza. Aquela chuva que cai de mansinho, acordando as sementes para que elas possam germinar. E como disse o poeta ao seu pequeno príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Deus é invisível, mas é essencial para as nossas vidas. É tudo de melhor que nós possuímos. Tudo, meus irmãos. Bom, então,
Afinal, Deus não se mostra, não. Ele se revela através das suas obras. Só não vê quem não quer ver, quem não tem olhos de ver, como se fala popularmente. É a mesma coisa quando visitamos um museu e nos deparamos com um quadro belíssimo. Sempre tem um quadro que nos chama a atenção. E pensamos, nossa, que quadro belo, temos aqui alguns. Quem será que foi o autor desta obra maravilhosa? Eu não sei, não está assinado, mas a obra existe. E eu tenho certeza que esta obra teve um autor. Quanto mais bela a obra, mais entendemos que o autor é bom, que ele é inteligente, que o autor é grandioso, e admiramos mais e mais aquele quadro. Então, pela obra se conhece o autor. Não precisou assinatura, não precisou. A obra, ela fala por si só. Ela é linda naquele quadro ali no museu. Então, para isso, precisamos entender os atributos desse Pai, que o tornam único e insubstituível. Sem conhecimento desses atributos, impossível compreender a obra da criação. Então, eu trouxe aqui para citar alguns atributos, só para lembrarmos. Não vai dar para falarmos sobre cada um. Mas são as características do Pai, os seus atributos, tudo que Ele deixou para nós e que Ele se mostra assim para nós. Sabemos que o Pai é eterno, nós sabemos. Ele não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, teria sido criado por outro ser anterior. Então não seria Deus. Então Ele é eterno. Deus é imutável, imutável, sem sujeito a mudanças, senão não haveria estabilidade nas leis que regem o universo. É imutável a sua criação. Deus é imaterial. Ele difere de tudo que chamamos matéria. Tudo que nós entendemos por matéria, ele difere. Ele é imaterial. Deus é onipotente. O que é isso? Possui o poder supremo. Nenhum ser ultrapassa a sua potencialidade. Bom, ele é soberanamente justo e bom. Disso nós temos provas na nossa vida. Ele é justo para cada um. Não há privilégio para nenhum de nós. Ele é bondade, ele é bom e a justiça. A sabedoria de suas leis se revela nas pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide da sua justiça e bondade. E vou repetir, mesmo no nosso sofrimento, nós não podemos duvidar da bondade de Deus. Não. Deus é infinitamente perfeito. Sim, nenhum ser pode ultrapassá-lo, e ele é único. São infinitas as suas perfeições. São alguns de seus atributos. Se entendermos, vamos chegar mais perto de Deus, entendê-lo de uma forma melhor. Porque esse, meus irmãos, é o nosso Deus, é o Deus de todos nós. Um amor, sabedoria. Eu disse que iriam faltar palavras, e estão me faltando. Eu queria falar mais sobre Deus, mas eu não consigo, eu não tenho mais palavras. Mas nós estamos sentindo, nesse silêncio que se faz, desses corações aqui batendo. Muitos estão de cabeça baixa, pensando, acompanhando esse raciocínio, que não é meu, não. Esse raciocínio, os livros trouxeram para nós. E Deus está aqui conosco, nos abraçando,
nos envolvendo. E quanta paz se faz presente. Este versículo tão simples, mas tão caloroso. Não é assim, meus irmãos? E muitas vezes nos referimos a ele dizendo, por exemplo, pega na mão de Deus. Ah, Deus está de mãos dadas com você. Falamos isso, não é? Ai, vai de mãos dadas com Deus, porque vai dar tudo certo. Por que nós fazemos isso? Em muitos quadros, o vemos com traços humanos. Isso nos conforta de certa forma. Nós o equiparamos a nós mesmos, às vezes. Isso é bom. Isso também devido à nossa limitação, mas também à nossa necessidade, a necessidade que ainda possuímos de tê-lo um pouco humanizado, como se pertinho de nós, como um ser físico, como aquele Deus sentadinho de barba branca, né? Como vemos em certos quadros. Então, isso acalenta o nosso coração. Nós entendemos que ele não é visível. Nós entendemos que precisamos sentir Deus. Ele é sentimento. Nós falamos assim: ah, eu estou de mãos dadas com Deus e tudo vai dar certo. Porque é como se ele estivesse aqui ao meu lado. Está, mas o meu entender é mais próximo, é mais fisicamente. E isso acalenta nossa alma, meus irmãos. Em A Gênese, a espiritualidade nos explica de forma bem clara quando fala sobre a visão de Deus. E lá tem um texto muito interessante. Diz assim: uma pessoa que se ache no fundo de um vale, imaginemos, todos nós ali no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, não vai ver o sol. Porque o vale é profundo, muita bruma, não vai ver o sol, mas pela luz difusa percebe que está fazendo sol. O sol não está ali, mas o ser percebe que ele existe difusamente. Esse ser, se começa a subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro ficará mais claro e a luz cada vez mais viva. Vamos acompanhando esse raciocínio? Contudo, ainda não verá o sol. Só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegado a um ponto onde o ar esteja totalmente límpido, esta pessoa contemplará em todo o seu esplendor. Tudo. Aí verá toda a natureza, o sol e tudo. O que isso quer dizer? Espiritualmente falando, a bruma significa que a clareza total ainda não existe para nós, em nossa alma, porque nós ainda estamos numa névoa. Precisamos caminhar muito para sairmos deste vale, para ascendermos na nossa vida, para a nossa evolução, para crescermos, não é? Mas diz que a proporção que essa alma se eleva, de acordo com a nossa evolução, ela vai se depurar e ela vai contemplar toda a beleza do Criador. Nós estamos neste caminho, estamos ascendendo a cada dia. E a cada dia, aos poucos, estamos visualizando a obra do Criador de uma forma mais intensa, mais sentida em nosso coração. Porque Deus, ele está em toda parte, em toda parte. Na questão número 11 de O Livro dos Espíritos, eles nos dizem que ainda nos encontramos na infância da humanidade, porque nós estamos desenvolvendo aquele sentido próprio ainda. A infância da humanidade. Temos muito, precisamos caminhar muito. Mas já caminhamos bastante. Se pensarmos em quem somos hoje,
É melhor nem falar, né? É melhor nem falar, porque hoje nós estamos assim no nosso melhor patamar evolutivo. Graças a quem? A Deus. As oportunidades que tivemos ainda vamos ter muitas e vamos crescer muito ainda. Nós estamos indo bem, meus irmãos. Estamos indo bem. No início eu falei, escolhemos estar aqui. Então, isso mostra que nós estamos buscando motivos maiores para a nossa vida, para o entendimento acerca da nossa realidade. E isso faz bem, não nos faz melhor que os outros que aqui não estão. Mas nós estamos no caminho, estamos buscando. Então, mesmo aqueles, já repararam, mesmo aqueles que se dizem ateus, em situação de perigo iminente, dão-se as mãos em prece e chegam a exclamar: ai, meu Deus! Às vezes não acreditam em Deus. Falam que não, Deus não existe. Mas na hora do perigo, sem querer, muitos, né? Soltam aquele: ai, meu Deus, me ajuda. Me dá a mão, meu Deus. Então, isso é instintivo em nós, está dentro de nós. Não adianta fugirmos desta realidade. Deus está em nós e nós estamos com Ele. Mesmo que não queiramos, que não acreditemos, mas estamos. Porque, na verdade, nós precisamos buscar o nosso Criador, precisamos ir ao encontro deste Pai. A ideia de Deus está presente em nós, seres humanos, e manifesta-se universalmente através da lei da adoração. Existe a lei da adoração que nós estudamos em Livro dos Espíritos, no 2º capítulo. O que é essa lei da adoração? Eu só adoro coisas boas, elevadas, não é? Essa lei da adoração nos ensina a importância de cultivarmos uma relação sincera e verdadeira com Deus. Nós temos uma relação com Deus. E essa relação precisa ser verdadeira. Porque também nós não enganamos o Pai, nem que queiramos. Mas precisamos também ser um pouco justos com o Pai. Precisamos nos mostrar a Ele com humildade. Ele sabe das nossas deficiências, não precisamos esconder, mas também não precisamos nos envergonhar. Sermos abertos com o Pai. Ele sabe de todas as coisas. Então, essa lei da adoração, ela se origina de um sentimento inato que está em nós. Igual aquele sentimento que possuímos sobre a existência de Deus. Está em nós. Faz parte da nossa criação. É como uma semente que ficou plantada em nós, na hora que Deus nos criou. Não adianta. Está em nós. Podemos ser rebeldes como quisermos. Não importa. Não importa. Não fugiremos desses ensinamentos. Não é? Então, na verdade, o homem ele tem consciência sim, de sua fraqueza. Nós sabemos que somos fracos, nós sabemos aonde dói em nós sabemos o local onde nós podemos errar. E essa coisa de véu do esquecimento, tá, perigoso. É mais ou menos. Mas lá dentro, se pensarmos direitinho, se formos honestos com o nosso sentimento, nós podemos cair fora das armadilhas, porque nós sabemos aquilo que trazemos dentro de nós. Então, nós temos consciência da nossa fraqueza. Sim. E precisamos nos curvar diante daquele para pedir proteção. E nós nos curvamos, muitas vezes, através da prece.
A adoração está na lei natural, é natural, faz parte do indivíduo, é inerente a cada pessoa. Mas em que consiste essa lei? Como que ela se dá? Consiste na elevação do nosso pensamento a Deus. Quando elevamos o nosso pensamento a Deus, não precisa ser em prece, mas pensando nele, Deus, nós estamos praticando a lei da adoração. Porque a verdadeira adoração é do coração. Quando nos aproximamos mais ainda da divindade, aí, através da prece, nós nos aproximamos mais de Deus. Porque a prece é uma ligação que temos com o Pai. A prece é um ato de adoração. Porque orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é trazer Deus para mais juntinho de nós e nos elevarmos mais para perto dele. E a prece, com certeza, nos torna um pouquinho melhores. Como que a prece nos ajuda? Em qualquer momento de aflição, de angústia, um desgaste, é só elevarmos os nossos pensamentos a Deus, conversarmos com Ele e nós nos tornamos melhores, muito melhores. Nos tornamos mais fortalecidos e Deus nos envia os bons espíritos para os ajudar. Sim, Deus nos envia os espíritos amigos para estar pertinho de nós, nos ajudando e nos auxiliando. E nós não duvidamos disso. Quantas vezes, sem saída, numa situação difícil, parece que se abre o portal à nossa frente. As coisas às vezes não se resolvem, mas ali nós temos um caminho para seguir. É Deus agindo em nossas vidas. Isso é a existência de Deus em nós. E Ele nos envia os seus amigos para nos ajudar. Esse socorro Deus jamais nos recusa, quando pedido com sinceridade e fé. Quanto mais procuramos senti-lo em nós, mais conseguimos vê-lo em nossas vidas. Vejam que lindo, olha. Quanto mais procuramos senti-lo em nós, é lá, em nós, mais conseguimos vê-lo em nossa vida. Porque Deus é algo íntimo. Está aqui em nós, não é lá em nós. A prece que fazemos está em nós, nessa ligação com Deus. E quanto mais nos elevamos, mais Ele fica próximo de nós. Não que Ele tenha se afastado, mas porque nós demos oportunidade para senti-lo mais perto. Então, nós não podemos optar por desconhecer Deus. Não podemos fazer isso. Seria uma ingratidão perante tantas belezas. Nosso corpo, a nossa vida. Nossa, gente, como possuímos. E não estamos falando de riqueza material. Estamos falando sobre nós. A nossa riqueza íntima que o Pai deixou conosco. Então, não podemos desconhecer Deus, deixar para lá, porque temos em nós a sua centelha divina, a sua essência de amor. Não podemos agir assim. E Leon Denis diz que desconhecer a crença em Deus seria desconhecer aquilo que há de maior na vida. Seria desprezar as nossas potências interiores. Porque as nossas potências interiores é Deus. E colocar aos pés tudo o que pode nos elevar. Jogar fora tudo de bom que recebemos. Não podemos, não devemos virar as costas para o Pai. Deus nos deu todas as condições para aceitá-lo. E tendo a consciência de que somos seus filhos,
Isso sustenta as nossas vidas. Isso nos dá consolo, nos dá ânimo para a nossa caminhada. Precisamos ser fortes, amigos do Pai, andarmos mãos dadas com Ele mesmo, né? Porque Ele está ao nosso lado. Ele senta conosco na mesa da nossa casa. Ele se alimenta com a nossa família. Deus está conosco em todos os momentos. E o que podíamos fazer, pelo menos na hora do nosso recolhimento à noite, pelo menos falarmos com Deus. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada por tudo. Gratidão, Senhor, por esse dia. Com certeza não foi como eu queria, mas foi como eu necessitava, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Obrigada, Pai. E para encerrarmos, eu vou ler para nós uma mensagem de Joana de Angeles, que ela escreveu através da mediunidade de Divaldo Franco, quando encarnado, e esta mensagem está em seu livro, Filho de Deus, é o nome do livro. A mensagem que eu escolhi, entre tantas, foi difícil escolher, porque são lindas as mensagens de Joana, eu escolhi Deus em Ti. E assim nós vamos encerrar com esta mensagem. Ela diz assim: Deus te necessita. Reside em teu mundo íntimo e não o conheces. Manifesta-se em tua vida de 1000 formas, todavia permaneces ignorando. Atenta-te com esperança, irradiando o amor que te mantém em equilíbrio na estrutura de teu corpo, da tua mente, da tua emoção. Sustenta-te através do ar, e sua luz, a irradiar-se na força do sol, é o agente vitalizador das tuas energias. A sua presença te envolve, exteriorizando-se em ti. Faz-se imprescindível que identifiques os meios de alcançá-lo conscientemente, alterando de forma significativa para melhor o teu comportamento, a fim de mais profundamente aurires os benefícios dessa comunhão superior. Dele recebes a inspiração para o crescimento libertador, para a ação feliz e para uma existência harmoniosa. E continua essa mentora: teus pensamentos, palavras e atos devem traduzir essa presença em ti, porque de alguma forma estás mergulhado no oceano da sua onisciência. Cresces com Deus na conquista dos espaços ilimitados da vida imortal. Assim, Deus te necessita, a fim de que, em ti refletido, todos o vejam, o sintam, o amem, esforçando-se cada um para também o tenha desvelado em seu cosmo interior, experimentando a plenitude que um dia dominará todas as nossas vidas. Joana é linda, né? Para trazer esta mensagem. Às vezes eu gosto do trecho que perguntado se ela acreditava, se ela sabia escrever Deus, ela disse assim, descrever eu consigo, mas sentir eu consigo. Bem, leia ela, né? Ela sente Deus. Então, essa é a mensagem, meus irmãos, uma reflexão que eu fiz, trouxe para nós, então acho que ajuda a nossa caminhada. Pelo menos uma palavrinha aqui, outra, porque nós precisamos avançar, mas com Deus, tá bom? Muito obrigada. Da Susan.